Agora a gente vai para o tópico aqui de operação desorganizada. Esse tópico, eu digo principalmente em relação a pedidos para estabelecimentos de delivery, mas também funciona para estabelecimentos que atendem presencialmente, tá? Pedido chegando por vários lugares. WhatsApp, telefone, aplicativo, anotação em papel. Isso aqui é uma coisa que quando eu iniciei eu não tinha muita noção, e talvez você que nunca tenha tido um empreendimento não tenha noção também, mas sim, vai ter cliente que vai querer ligar, conversar com você, perguntar como que tá a sua família, se tá tudo certo, como que estão as vendas e depois fazer o pedido. Vai ter cliente que vai querer pedir por aplicativo, pelo iFood ou por qualquer aplicativo aí de delivery que tenha na sua cidade. Vai ter cliente que vai lá localmente e você vai fazer a anotação no papel. E vai ter cliente que vai pedir pelo WhatsApp, que na minha visão é o modelo que mais vende aqui junto com o aplicativo, né? O que você tem que entender? Você precisa pensar em escalabilidade do seu empreendimento. Você não pode ficar preso em clientes que não gostam de fazer pedido pelo aplicativo ou pelo WhatsApp e só gostam de ligar. É óbvio que no início você vai fazer pedido para os seus clientes da forma que eles preferirem. Se ele preferir que você anota no papel, você anota. Se ele preferir ligar, você atende. Mas depois que você começou a vender, você não pode se limitar apenas a esse tipo de cliente, que é uma coisa que já aconteceu com outros empreendimentos que eu atendi. Por exemplo, da pessoa não querer migrar para um tipo de atendimento porque os clientes são mais velhos e eles não gostam de pedir por aplicativo. Você tem que entender que você não vai perder os seus clientes migrando para o aplicativo. Você vai fazer uma transição de clientes migrando para o aplicativo. Ou seja, aquele cliente que não gosta de pedir por aqui, ele vai continuar pedindo por telefone durante um tempo. E aos poucos você vai mandando ele para lá. Ah, mas Danilo, como que eu vou fazer isso? Faz uma promoção pedindo pelo aplicativo você ganha entrega grátis, você ganha um cupom de desconto, ou pedindo pelo aplicativo 5 vezes você ganha um brinde. Você tem que atrair o seu cliente pra cá ou pra cá, e eu já vou explicar o porquê do WhatsApp, tá bom? Anotação em papel, em alguns estabelecimentos funciona muito bem, até por questão de tempo ali, tá na correria, anota no papel e já era. Mas tem alguns sistemas que vão te ajudar nesse sentido também que eu vou falar mais pra frente. E por que isso é tão importante? Pensa o seguinte, você abriu hoje, você vendeu 10 hambúrgueres em 10 ligações. Tô dando um exemplo da hamburgueria, tá? 10 hambúrgueres em 10 ligações. Legal, você gastou 2 minutos cada ligação para anotar o pedido, então e 2 minutos para anotar o pedido, mais um exemplo aí, 15 minutos para vamos colocar, vai, você gastou 2 minutos para anotar o pedido, mais 18 minutos para fazer, para preparar. Então, por atendimento, você gastou 20 minutos, vezes 10, você tem aí um total de 200 minutos, que dividido por 6, a gente vai ter 3 horas e pouquinho, né? O que isso significa? Você fez 10 pedidos em 3 horas, e só desses 10 pedidos, 20 minutos foi no telefone. 20 minutos. Em 20 minutos você faria mais um pedido de 18 minutos. Ah, mas calma lá também, né? Você não faz um pedido por vez, você faz vários. Então, a longo prazo, 20 minutos, você vai ter feito 5, 6 pedidos. Então, são 5, 6 pedidos que você perdeu porque você estava no telefone. Você precisa agilizar ou automatizar isso para você, através de um aplicativo ou, como a gente vai ver mais para frente, do WhatsApp, tá? O que eu recomendo, eu acho um meio termo muito bom. Se você mora numa cidade pequena, com pessoas mais próximas ali, o WhatsApp é a melhor opção, porque geralmente o pessoal pede pelo WhatsApp. Se é uma cidade maior, nem questiona, aplicativo. Mesmo que você não venda pro pessoal ali perto, você vai vender pro resto da cidade inteira. E aplicativo também é bom em caso de cidade pequena, sim, porque tem gente que prefere pedir por lá. E eu sou uma dessas pessoas, inclusive. Eu geralmente prefiro pedir pelo aplicativo do que pelo WhatsApp ainda, beleza? Bom, acho que deu para entender sobre a operação desorganizada. Todos esses caras aqui, se não organizados corretamente, vão virar uma bola de neve, gerando atraso, gerando acúmulo de pedido. Você vai ter cliente irritado, você vai ter motoqueiro irritado, você vai perder dinheiro porque não vai ter feito a gestão correta dos entregadores, por exemplo. Então, assim, é um caos. Isso aqui é um caos. Você precisa se organizar nesse sentido.
deixar tudo em anotação de papel não funciona por muitas vezes, dependendo do time que você tem. E eu quero dizer que seu time é irresponsável se não conseguir fazer dessa forma aqui? Não, não é isso. É que a anotação de papel, ela exige alguns cuidados ali na hora, por exemplo, da folha. Você não vai pegar uma folha em branco sempre, para sempre. Você precisa de uma folha ali com uma formatação, sabe? Para o cara escrever o pedido de uma forma mais simples, colocar o número da mesa e já colar a comandinha lá para a cozinha preparar. São casos específicos que são bem aplicáveis com a anotação de papel. E aí você tem que analisar o que é melhor para o seu empreendimento. Fechou? Vamos para o próximo tópico. Empreendedor apaixonado. Esse aqui eu gosto, que esse aqui basicamente foi minha vida durante um tempo. Você tá pensando aí na sua cabecinha, pô, cara, eu gosto muito, 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 muito de cozinhar. Então eu vou abrir aqui um restaurante para eu ganhar muito dinheiro. Faz sentido o seu pensamento? Até faz, até faz. Não vou dizer que você está totalmente errado, não. Você tem que gostar do que você faz. Mas você não está abrindo uma ONG, você está abrindo uma empresa. Você precisa de lucro. Não basta gostar. Gostar de fazer não basta. Não é suficiente para você ganhar dinheiro. Não é suficiente para você sobreviver disso. Quer dizer que você não pode gostar do que você está fazendo? Não, você tem que gostar, mas você precisa também cuidar da parte que você não gosta. Marketing, finança, administração, gestão de pessoas, gestão de clientes. Você tem que cuidar de todas essas partes, atendimento ao cliente, suporte. Tudo isso é extremamente importante. E você só vai dar noção disso quando você começar a perder cliente ou quando você começar a patinar no seu empreendimento e ele não ir para frente. Porque você é tão apaixonado que você quer fazer um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Você tem uma hamburgueria. Você é tão apaixonado que você tem 15 hambúrguer no cardápio, 20 hambúrguer no cardápio. Aí você tem que comprar um pouco de cada ingrediente. Você nunca consegue vender muito porque sempre acaba o ingrediente. Ou então você compra o ingrediente, o melhor ingrediente possível e seu hambúrguer fica muito caro para a região que você mora. Ou então você é um empreendedor apaixonado que tá lá vendendo muito, muito mesmo. Só que você não fez a conta e você, na verdade, está perdendo dinheiro em vez de lucrar. Tem todas essas questões também. E tem outro ponto dentro disso aqui que é importante dizer. O teu funcionário não ama seu empreendimento como você ama. Isso é uma coisa que dói falar pra você e dói mesmo. Mas o seu funcionário ele tá lá para ganhar o dinheiro dele. É extremamente difícil ou quase impossível você achar um funcionário que tá lá com a mesma mentalidade que você. Porque geralmente esse cara tem uma empresa também. O seu funcionário ele só quer ganhar o dinheiro dele e ir embora. Ele não te deve nada, ele só deve o trabalho. E você deve o dinheiro a ele. E é isso aí. Você não pode despejar todas as suas vontades nele. Pô, mas eu trabalho aqui, eu chego 5 horas da tarde, eu só paro 1 hora da manhã. E meu funcionário chega às 5, mexe no celular, tem um cliente lá parado, ele não vai ver. É assim, sempre vai ser assim. Raramente o seu funcionário vai desempenhar igual você, porque você é o dono, você é apaixonado pelo que você faz. O seu funcionário às vezes só precisa de dinheiro. Existem sim exceções, mas são exceções realmente. Esse tópico aqui é importante dizer o quê? Você não pode ser empreendedor apaixonado? Não, você pode e deve ser apaixonado pelo que você faz. Mas você precisa ter a mente não de empreendedor apaixonado apenas, mas de empresário. Você é dono da sua empresa e você precisa fazer com que ela sobreviva, cortando um gasto, diminuindo um recurso, comprando uma matéria-prima mais barata, mudando o cardápio, tirando coisas que não fazem sentido, colocando pessoas boas trabalhar e tudo isso. Agora que o último tópico para mim, que na minha opinião antes ele era muito importante, ele ficaria em cima aqui da falta de capital, só que hoje para mim ele é o menos importante, mas aí eu já vou explicar, que é localização errada. Um restaurante pode ter comida boa e mesmo assim fracassar se estiver em um lugar com pouco movimento ou difícil acesso. Isso é verdade para restaurantes que não atendem delivery. Porque hoje em dia eu vejo muitos deliveries dentro de um galpão que ninguém sabe onde é, vendendo horrores, muito mesmo por mês, porque tem um marketing bom, faz uma divulgação legal e isso é muito importante. Se você tem a ideia de criar um restaurante onde as pessoas vão lá comer com uma vista bonita, um showzinho ao vivo, isso aqui vai para primeiro, tá? Isso aqui é primeiro lugar. Acho que talvez só fica abaixo aqui da falta de capital. É,
e da falta de controle de custo. Mas assim, se você não tiver numa boa localização, você está fadado a falir. Raras exceções que você vai conseguir público estando num bairro ruim ou numa localização ruim. Eu tenho N exemplos aqui, por exemplo, na cidade onde eu moro, existe uma avenida principal e existe outra avenida que é mais, vamos dizer assim, ela é mais movimentada que a avenida principal, mas essa avenida principal ela é conhecida pelos estabelecimentos. Estabelecimentos que abriram na avenida mais movimentada, mesmo ela sendo mais movimentada, não tem movimento de pessoas, porque as pessoas preferem ir na avenida de comércio do que nessa outra avenida que não é conhecida pelo comércio. Então você tem que colocar isso na ponta do lápis, e isso tudo aqui vai influenciar no seu gasto mensal e tudo mais. Por isso, hoje, na minha opinião, é muito mais fácil você iniciar um delivery do que um restaurante já com um local apropriado desse tipo aqui. Bom, Danilo, você disse tudo isso, eu entendi, né? Vamos resumir isso aqui em você precisa controlar suas finanças, você precisa fazer a gestão do seu empreendimento de forma centrada e sem muita emoção, e você precisa estar atento sempre a algumas nuances que a gente comentou aí durante a nossa conversa. Mas beleza, você falou tudo isso e qual a solução?